Não é novidade para ninguém que a nossa sociedade anda muito estranha. A cada dia que passa, ela está mais corrompida, a inversão de valores e uma corrupção que há muito tempo não víamos. E nós, como povo de Deus, só não ficamos mais estarrecidos, espantados, porque temos acesso às profecias bíblicas. E nesse sentido, Jesus foi certeiro quando disse em Mateus 24:10, neste tempo, falando sobre o tempo do fim, no seu sermão escatológico, nesse tempo, muitos hão de se escandalizar, um tempo marcado por muitos escândalos, trair e odiar uns aos outros, um tempo de infidelidade, de traição, e por se multiplicar a iniquidade, o amor de quase todos se esfriaria. É uma menção também da apostasia. Conforme o fim fosse se aproximando, o cenário político, econômico e principalmente cultural e social iria despencar moralmente. Atrocidades, homicídios, assassinatos, infanticídios, crimes hediondos, depravação moral, inversão de valores, corrupção do gênero humano, inundariam toda a sociedade se tornaria um esgoto a céu aberto. E para piorar, esse tempo horroroso culminaria com a aparição de uma figura totalitária que regeria o mundo, o anticristo. A Bíblia menciona sobre o anticristo. Daniel fala dele no capítulo 3, no capítulo 7, no capítulo 12. Paulo fala do anticristo, a sua primeira e segunda carta aos Tessalonicenses. João fala do anticristo em quase todo o livro de Apocalipse. A Bíblia diz que o último tempo, o mundo seria regido por um só sistema, um só governo, uma espécie de repetição do Império Romano, um governo de escala mundial, que regeria, que decidiria, que governaria o mundo e decidiria os seus rumos. E esse sistema contaria com um único líder, uma figura, o anticristo. Nesse sentido, eu não conheço no Antigo Testamento uma figura que mais se assemelha com o anticristo do que Nabucodonosor. Nós então usaremos o rei da Babilônia, Nabucodonosor, para ilustrar como será o fim e como será o anticristo. Nós estamos aqui falando da época do exílio, onde Nabucodonosor invade Jerusalém, destrói a cidade, saqueia o templo e leva cativo com eles uma multidão de judeus em 3 levas. Ele é a maior autoridade do mundo. Ele é o homem mais poderoso que governa com mão de ferro através da Babilônia. E nós vamos ver aqui a descrição e os paralelos que ele tem com o anticristo. Primeiro, o primeiro ponto da minha mensagem, a obrigação da adoração. Verso 1, o rei Nabucodonosor fez uma imagem de ouro que tinha 60 côvados de altura e 6 de largura. Levantou no campo de Dura, na província da Babilônia. O que era essa imagem? De quem era essa estátua que o rei Nabucodonosor manda construir e erguer, de quase 30 metros de altura? O verso 12 não deixa dúvida que essa estátua era do próprio Nabucodonosor. Nabucodonosor aparece aqui como um Deus, e ele quer e deve ser adorado como um Deus, junto do seu império. Este, irmão, é exatamente o desejo do anticristo. Ele quer ser reconhecido como Deus, e quer receber adoração como Deus.
Isso está claro em 2 Tessalonicenses 2:3. Paulo vai dizer: ninguém de modo algum vos engane, porque isso não acontecerá sem que primeiro venha a apostasia e seja revelado o homem da iniquidade, o filho da perdição, o anticristo, a ponto de assentar-se no santuário de Deus, ostentando-se como se fosse o próprio Deus. Quando esse homem aparece, ele arroga para si o título de Deus, de divino, e deseja adoração. O seu desejo é de exaltar o seu nome sobre o nome de Deus, acima do nome de Deus. Vocês notaram o local que foi construída essa estátua? O verso 1 diz que ela foi construída no campo de Dura, na planície de Dura. Estudiosos afirmam que essa estátua foi construída no mesmo local onde foi construída a Torre de Babel. E aqui nós aprendemos o propósito de construir essa estátua. Quando nós voltamos para Gênesis e vemos o propósito de ter construído a Torre de Babel. Gênesis 11:2 está escrito: sucedeu que partindo eles do Oriente, deram como uma planície na terra de Sinar. Essa planície em Sinar é o mesmo campo de Dura, o mesmo lugar onde Nabucodonosor construiu a estátua. E qual foi o objetivo de construir a Torre de Babel? Verso 4, disseram: vinde, edifiquemos para nós uma cidade, uma torre cujo o topo chega até os céus, e tornemos célebre o nosso nome. A ideia de Deus em Gênesis 1, multiplicar e frutificar, foi para que na multiplicação do homem, o nome de Deus fosse conhecido através de Adão e sua descendência, e exaltado. Quando eles constroem a Torre de Babel, eles fazem uma inversão. O desejo é o nome deles, o nosso nome, o nome do homem, se tornar célebre e ser exaltado acima do nome de Deus. Então Babel foi uma tentativa de exaltar o próprio nome acima de Deus e promover a si mesmo acima de Deus. É exatamente o que o anticristo vai fazer. E é exatamente o que Nabucodonosor estava fazendo. Tudo o que ele faz, tudo o que o anticristo faz, tem como principal propósito afetar o seu arqui-inimigo. O principal inimigo do anticristo, do diabo, é Deus. Nabucodonosor não está construindo essa estátua por acaso. Ele quer afrontar a Deus. E é exatamente o que o anticristo vai dizer, vai fazer. Eu sou soberano e não o Deus da Bíblia, não o Deus judeu, não o Deus das Escrituras. Meu reino vai durar para sempre. Olha a arrogância deste rei e olha a arrogância de Nabucodonosor. Entretanto, ele não só deseja ser adorado, como também exige, impõe que seja adorado. Nabucodonosor reúne seus magistrados, todos os seus ministros, a Suprema Corte, e determina que a adoração da estátua seja obrigatória por lei. Verso 4, nisto o arauto apregoava em alta voz: ordena-se a vós outros. Até aí. Da mesma forma, o anticristo não só desejará ser adorado, como também exigirá adoração. Olha Apocalipse 13:1, vi emergir do mar uma besta, que tinha 10 chifres e 7 cabeças, e sobre os chifres 10 diademas, e sobre as cabeças nomes de blasfêmia, e adorá-la-ão todos os que habitam sobre a terra, aqueles cujos nomes não foram escritos no livro da vida do Cordeiro, que foi morto desde a fundação do mundo. O anticristo exigirá adoração, e isso será
feito obrigado por lei, que é uma adoração mundial, não se trata de uma área restrita. O verso 4 diz: ordena-se a vós outros povos, nações e homens de toda a língua. Será uma adoração mundial, de modo que será obrigatória por lei, que haverá, e no caso aqui havia punição capital para quem se recusasse a adorar, ou seja, pena de morte. O verso 6: qualquer que se não prostrar e não adorar, será no mesmo instante lançado na fornalha de fogo ardente, o que equivale à execução, à pena de morte, à morte. Da mesma forma, o anticristo também ordenará a execução de quem se recusar prestar culto a ele. Apocalipse 13:14, dizendo os que habitam sobre a terra que façam imagem à besta, aquela que ferida a espada sobreviveu. Verso 15: e lhe foi dado comunicar fôlego à imagem da besta, para que não só a imagem falasse, como ainda fizesse morrer quantos não adorassem a imagem da besta. O anticristo promoverá um culto a si mesmo, um culto de proporções mundiais. Ele se declarará Deus na terra, desejará a adoração da terra, proporá uma lei obrigando a adoração de si mesmo, e punirá com a morte aqueles que se recusarem a dobrar-se diante dele. Como isso vai ocorrer na prática? Você já pensou? Muitos ainda têm uma visão de Apocalipse, de Tolkien, de Senhor dos Anéis, bestas e feras e monstros com rabo de escorpião, e morcegos e dragões voando. Nós percebemos nitidamente que a Babilônia e Nabucodonosor são tipos perfeitos do anticristo. Não é isso? E até agora nós estamos falando de um regime político, de um governo com hierarquias políticas de poder. No tempo do fim, Satanás fará uso do Estado e dos seus governantes para executar seus planos. Veja que essa adoração estava completamente ligada às demandas do império. Note que a ordem saiu do trono de Nabucodonosor e passou por hierarquias governamentais, onde leis foram criadas. Meus irmãos, o anticristo já está na terra, operando da mesma forma que operava na Babilônia, através do seu espírito. Você pergunta, o anticristo já está na terra? Já! 2 Tessalonicenses 2,7 diz: com efeito, o mistério da iniquidade já opera, e aguarda somente que seja afastado aquele que o detém. Então, verso 8, será de fato revelado o iníquo. Veja só, o mistério da iniquidade já opera, o espírito do anticristo já opera. Ele só não se encarnou ainda em um homem, talvez. Mas ele já opera, já está na terra. E opera como? Através de instituições, partidos políticos, governos, governantes, homens. Note, por exemplo, em regimes totalitários, o Estado, em regimes totalitários, ele aparece como um Deus, ou ele se torna um Deus para o seu povo. É assim com os regimes totalitários. E como Deus, o Estado quer ser adorado, o Estado quer a fidelidade do seu povo, o Estado quer a obediência do seu povo, e o Estado quer o culto do seu povo. E esse Estado, esses regimes querem tomar o lugar de Deus e o lugar da igreja. O Estado quer falar no lugar da igreja. O Estado quer dar leis no lugar da igreja, quer tomar o lugar de Deus, o lugar das Escrituras.
quer tomar o lugar da palavra de Deus. Eles querem que sigamos as suas cartilhas e não a palavra, que cultuamos a eles e não ao nosso Deus. E ele quer ocupar o lugar de Deus e da palavra, trazendo para nós costumes, uma visão de casamento, uma visão de educação de filhos, uma visão da cultura. Ele quer implantar a sua cosmovisão e quer que todos a sigam. E criam leis exigindo isso. É exatamente o que você está assistindo hoje, embriões do que vai ser o governo do anticristo, nessas pequenas ditaduras, nesses pequenos regimes que não estão tão pequenos assim, onde o Estado vem como um Deus, e quer ser adorado, cultuado como Deus, e quer tomar o lugar de Deus, e quer criar um novo modus vivendi para o seu povo. O Estado também quer dizer que ele é soberano e não Deus, pois esses regimes não acreditam em Deus, mas se portam como deuses do seu povo, de modo que execuções, prisões, perda dos direitos ocorrerá com quem se recusar a obedecer às leis do Estado. É exatamente isso que está acontecendo. Você não se lembra da Alemanha nazista? Todo mundo era marcado com a estrela de Davi. E todo mundo tinha que jurar fidelidade àquele regime. E assim aconteceu. Em obediência às leis, com medo da execução, a fornalha de fogo, o povo então adorou. Verso 7. Portanto, quando todos os povos ouviram o som da trombeta, do pífaro, da harpa, da cítara, do saltério, se prostraram os povos e nações, homens de todas as tribos e línguas, e adoraram a imagem de ouro que o rei Nabucodonosor tinha levantado. Irmãos, é assim hoje em dia na Coreia do Norte. Há leis que quando aquele ditador desfila, as pessoas têm que aplaudir e rirem, e isso é obrigado por lei. Quem não fizer, se recusar a louvar, a exaltar aquele regime, é executado. Foi assim no primeiro século, onde tinha o culto ao imperador. Flávio Titus Domiciano foi o primeiro imperador a arrogar para si o título de Senhor e Deus, de divino, eu sou Deus, e ordenou a adoração a si próprio, implantando o culto ao imperador. E essa adoração era determinada pelo império, de modo que a desobediência era punida com os leões. A mesma coisa com o anticristo, Apocalipse 13:4. E adoraram o dragão, porque deu a sua autoridade à besta. Também adoraram a besta, dizendo: quem é semelhante à besta? Quem pode pelejar com ela? Por que adoraram o dragão e a besta? Porque disseram: quem pode resistir à besta? Quem pode confrontá-la? Quem pode desobedecê-la? Então todos adoraram o sistema. Entretanto, conjunção adversativa, mas, porém, todavia, haverão aqueles que se oporão ao sistema, mesmo que corram risco, mesmo que existam leis, regimes, mesmo que tenha totalitarismo, autoritarismo, mesmo que tenha condenação à morte, haverão aqueles que se oporão a esses regimes. Note, Sadraque, Mesaque e Abednego faziam parte de uma religião monoteísta, theos, Deus, um só Deus. E para eles era impensável adorar qualquer outro Deus, senão o Deus de Abraão, Isaque e Jacó. Nesse sentido, eles se recusaram a se dobrarem diante da estátua. Queridos irmãos, a igreja de Cristo jamais deve se submeter às reivindicações desses regimes. A igreja jamais deve se submeter a essas leis. 2 Tessalonicenses 2:3. Ninguém de modo algum vos engane, porque isso não acontecerá sem que venha apostasia.
Agora verso 4, o qual se opõe e se levanta contra tudo que se chama Deus, ou é objeto de culto, grava. Apocalipse 13, 6, e abriu a boca, quem? O anticristo, em blasfêmias contra Deus, para lhe difamar o nome e difamar o tabernáculo, a saber os que habitam nos céus. Ou seja, que leis, que tipo de regime nós não vamos submeter? Aqueles que são contra Deus, aqueles que se opõem e se levantam contra tudo que é de Deus. Porque veja só, o que é anticristo? Anti é no lugar de Cristo, no lugar de Deus. E todo aquele que quer tomar o lugar de Deus, se oporá a Deus, de modo que esses regimes totalitários são anticristos, anticristãos. E todas as leis e regimes que forem anticristãs, não serão atendidas pela igreja. Quando esses regimes disserem para nós como nós devemos criar nossos filhos, como começa a vida, aonde começa a vida, definirem sexualidade, estabelecerem a ordem do culto, o que devemos pregar, o que devemos anunciar, reinterpretar a Bíblia, como eles, temos que recusar. Qual deve ser nossa posição nesses dias ou tempos do fim? Diante de tudo isso, nem parece que eu estou lendo a história da Babilônia. Parece que estamos falando dos dias atuais. Qual deve ser nossa posição nos tempos do fim? Fidelidade. Grave essa palavra, fidelidade. Meu irmão, nem passou pela cabeça daqueles 3 jovens, nenhum segundo sequer fazer tal ato, nem passou pela cabeça deles se dobrar. Veja o verso 14, falou Nabucodonosor e lhe diz: é verdade, ó Sadraque, Mesaque e Abednego, que vós não servis a meus deuses, nem adorais a imagem de ouro que levantei? Olha só, respondeu Sadraque, Mesaque e Abednego ao rei: ó Nabucodonosor, quanto a isso não necessitamos de responder. Se o nosso Deus a quem servimos quer livrar-nos, Ele nos livrará da fornalha de fogo ardente das tuas mãos, ó rei. Se não, fica sabendo, ó rei, que não serviremos a teus deuses, nem adoraremos a estátua de ouro que levantaste. Fidelidade. Fidelidade é o que a igreja precisa nesses dias. Fidelidade. Seremos assediados de todos os lados, com propostas, com leis, com extorsão, com tentação, com sedução. Fidelidade. Permaneça fiel, não negue a Cristo, não se dobre diante do sistema, permaneça fiel. Nesse tempo, onde o espírito do anticristo atua nas instituições, Deus espera da igreja fidelidade. Mas a fidelidade tem consequências. Prepare-se para as consequências. Verso 13. Então Nabucodonosor, irado e furioso, então Nabucodonosor se encheu de fúria e transtornado o seu aspecto contra Sadraque, Mesaque e Abednego. Verso 20, ordenou os homens mais poderosos que estavam no seu exército, que atassem Sadraque, Mesaque e Abednego e os lançassem na fornalha de fogo ardente. Da mesma forma agirá o anticristo contra a igreja. Apocalipse 13:7, foi-lhe dado também que pelejasse contra os santos e os vencesse. Nós estamos falando do Estado, dos governos, como uma figura do anticristo. Presta atenção, esse tipo de regime, geralmente sempre faz uso da violência, da prisão, agressão, tortura. E sabe com que eles trabalham? A lei da desproporcionalidade. A lei da desproporcionalidade. A punição, ela é maior do que a infração.
Esses regimes fazem isso, uma pequena infração, uma grande punição, agressão, tortura, perda dos direitos e até martírio. Porque note o verso 13, Nabucodonosor irado e furioso. 19, então Nabucodonosor, cheio de fúria, transtornou o aspecto do seu rosto. Ou seja, esses regimes vêm de forma feroz contra a igreja e contra o povo de Deus. Vivemos em um tempo de perda de direitos e até martírio. Qual a razão? Não ceder ao sistema. Essas coisas, bem como esse tempo, tem um propósito positivo também. Esse tipo de regime, esse tipo de sistema que está abarcando o mundo inteiro hoje, tem como finalidade separar os crentes falsos dos verdadeiros. Veja o verso 7. Portanto, quando todos ouviram o som da trombeta, do pífaro, da arca, da cítara, de saltério, se prostraram. Agora o verso 18. Se não, fica sabendo, ó rei, que não serviremos a teus deuses, nem adoraremos a imagem de ouro que levantaste. Veja só, quando o regime foi posto, a ordem foi dada, de um lado, a igreja apóstata, mundana, se dobrou. E do outro, Sadraque, Mesaque, Abednego. Imagina a cena, praça pública, uma adoração mundial, dezenas de milhares, toda uma orquestra preparada, todos os magistrados, governantes, e de repente uma multidão de milhares se dobra e está de pé. Sadraque, Mesaque e Abednego. Meu irmão, são dias onde Deus vai separar o joio do trigo, vai testar a fé do povo de Deus, e não há bode, não há virgem nécia que ficará de pé, mas somente os eleitos do Senhor, eles não se dobrarão. Essas coisas acontecem para separar o ouro da escória, o verdadeiro do falso. Há uma promessa para quem se manter fiel. Você está talvez aí com medo. Meu Deus, quando esse dia chegar, quando essas leis foram promulgadas, quando eu receber denúncias, mandatos, por causa da minha fé, e aí? Há uma promessa, a promessa da presença de Deus para aqueles que se manterem fiéis. Verso 24. Então o rei Nabucodonosor se espantou e se levantou depressa e disse aos seus conselheiros: não lançamos nós 3 homens atados dentro do fogo? Respondeu o rei: é verdade, ó rei. Tornou ele e disse: eu porém vejo 4 homens soltos, que andam passeando dentro do fogo, sem nenhum dano, e o aspecto do quarto é semelhante a um filho dos deuses. Estava certo aqui, 99% de certeza na resposta. Eu daria um certo com maisinho. Ele só errou no finalzinho. A semelhança de um filho dos deuses. Não, mas é o Filho de Deus. A presença de Deus foi o prêmio que os 3 jovens receberam por sua fidelidade, pois o terceiro homem não era outro senão o Senhor Jesus Cristo, que deu a mão para eles, desceu com eles e caminhou dentro do fogo com eles. Meu irmão, eu não estou dizendo que você não passará lutas, dificuldades e perseguições, mas que Deus vai te livrar, que dará graça a você. Apocalipse 3:10, porque guardaste a palavra da minha perseverança, também eu te guardarei na hora da provação, que há de vir sobre o mundo inteiro, para experimentar os que habitam sobre a terra. A presença de Deus, Isaías 43:1, não temas porque eu te remi, chamei-te pelo teu nome, tu és meu. Quando passares pelas águas, eu serei contigo. Quando pelos rios, eles não te submergirão. Quando passares pelo fogo, não te queimarás, nem a chama arderá
em ti. A presença de Deus está contigo. Eu não sei o que nos espera no futuro. Eu não sei para onde você vai, o que farão de você, mas não me importa o que quer que seja que faça. O Senhor estará com você. Ele irá à sua frente e jamais se apartará de você. 1 Coríntios 10, 13. As provações em sua vida, estou lendo na linguagem NVT, não são diferentes daquelas que os outros enfrentam. Deus é fiel e não permitirá provações maiores do que vocês possam suportar. Quando forem provados, Ele mostrará uma saída para que consigam resistir. Ou seja, a presença de Deus. Meus irmãos, guardem essa palavra. Nós estamos muito próximos desses dias. Aliás, eles já estão acontecendo. Só vai aumentar as proporções até que tudo se unifique. Nesse tempo, muitas tentações virão, muitas seduções, muito engano de toda parte, de toda sorte, e muita perseguição. O cerco se fechará, não contra a igreja de Cristo, mas a verdadeira igreja, o verdadeiro cristão, o crente remanescente. Ah, meus irmãos, e quando esses governos, esses regimes, esses deuses, essas religiões exigirem adoração de você, que você se mantenha como Sadraque, Mesaque, Abidnego, de pé diante do seu Senhor, e que o dia que tiver que se dobrar, se dobre somente diante daquele que fez os céus e fez a terra. Como está em Filipenses 2:10, para que o nome de Cristo se dobre todo o joelho que é no céu, na terra ou debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai.